Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui para nos resgatarmos aos bons momentos da série The Expanse, com seu 8º episódio da primeira temporada. Kind of plastic. Who's their partner? These things tend to shoot back. Pois é, o que é bom voltou, depois de uma série de episódios mais ou menos, mas ainda assim de alto nível da série. Finalmente temos aquele tipo de narrativa que fez com que a gente começasse a gostar dessa série desde lá o seu começo. Foi uma sequência de bons episódios, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quinto, né? Tudo estava em alto nível, nesse ritmo que reencontramos por aqui, que é exatamente aquele da mistura, né? A grande mistura que essa série é, do thriller, a investigação e umas pitadas de politicagem para deixar tudo bem temperado. Pois é, The Expanse é exatamente isso, e quando ela faz essa mistura perfeita, tudo fica excelente. Pois então esse 8º episódio é isso. Bom, eu já fiz um grande resumo das minhas sensações para com o episódio. Claro, vamos então dar uma olhada em detalhes aqui e acolá, como por exemplo, Miller, finalmente saindo de Ceres, onde claro, ele brilhou muito, onde ele cresceu o personagem, Sim, ele teve um certo desenvolvimento em toda a sua temporada lá em Ceres. A gente conheceu ele por lá, ele se desenvolveu, mas ao mesmo tempo ele também empacou um pouco, Ele estava patinando naquela investigação sobre a Julie. E sim, agora quando ele sai de Ceres e vai para Eros, nós começamos a descobrir um personagem, claro, ainda igual ao que era antes, mas um pouco modificado, naquela situação onde ele talvez perceba que de fato ele era um traidor lá do seu povo, dos Belters. Essa é uma boa sensação para esse personagem, uma boa mudança. E também é curioso a gente perceber, que realmente ele era muito arraigado ali a Ceres, Nascido e criado, ele nunca saiu de lá, então ele está com medo, literalmente, dessa viagem que ele faz de um lugar para o outro. E encontra lá, dentro da espaçonave de transporte, um personagem bem interessante ali, uma figura religiosa que a série apresentou pra gente, que tem sim uma boa base nessas questões. Vocês sabem, aquela super nave que está sendo construída lá na estação Tycho, sobre os bandos de Fred Johnson, a Nauvoo. É uma nave gigantesca, Aliás, aqui nesse episódio a gente percebe um detalhe super interessante que ela possui. E parece que ela tem ali na ponta, uma estátua, uma espécie de estátua da liberdade, com uma trombeta, Quando eu vi aquela imagem eu falei, cara, isso deve estar super transcrito, descrito, melhor dizendo, ali no texto dos livros. Com certeza há uma bela de uma descrição para explicar, porque tem uma estátua ali, uma escultura, um termo certo a se dizer, na nave, na ponta, sei lá, com parte dela. Mas que esquisito, isso é, com certeza, Até aquelas coisas que funcionam bem num texto, na prosa literária, Mas às vezes quando a gente vê o visual, numa adaptação audiovisual, a gente fala, fica meio estranho, Podia ter sido um pouquinho retrabalhado os conceitos, mas que é curioso, com certeza é. Mas antes de falar exatamente o que está acontecendo ali na Tycho, vamos continuar com o Miller e ver que ele sim, enfim, chega a Eros e começa lá a sua investigação do paradeiro de Júlio. Naquelas, Nós sabemos que ele está nessa por causa de uma certa apaixonite. E esse episódio coloca uma questão interessante, Que talvez ele faça tudo isso por uma certa fé. Que também, claro, é uma espécie de paixão. Ele é movido pelo indescritível, pelo indizível, o não explicável. Por que ele vai atrás dela? É muito mais do que uma paixonite de um amor. É algo transcendental. É essa viagem que ele faz. E claro, ele precisa encontrar Julie. Bom, a gente já sabe como termina esse episódio, O que faz também o personagem se transformar com certeza em outra coisa a partir daqui. Mas o que importa é a investigação que ele fez em todo o episódio, que claro, se meteu numa certa confusão e foi salvo por aquele amigo que ele havia contatado em episódios anteriores, o Sammy, ou algo parecido. Ele dá uma boa dica pro Miller e o Miller finalmente vai atrás da localização exata da Julie, que está ali no planeta num codinome, Lionel Polanski, ou algo meio parecido com isso, acho que é isso mesmo, Lionel Polanski. Ela está hospedada num hotelzinho, ele corre para lá.
para o desfecho, inclusive, aqui do episódio. Enfim, mas antes, vamos voltar então para Tycho, onde lá o Fred Johnson está apenas, né, basicamente, né, fuçando naquele cubo de dados que ele pegou lá do coronel, do tenente, né, Lopes, o marciano que morreu, para ajudar, claro, a turma do Holden. E, claro, isso aí é um desenvolvimento do que foi aquela bagunça dos episódios anteriores, onde a figura do Johnson lá meio que estava ajudando, meio estava como inimigo ali do pessoal do Holden, da Rocinante, né, melhor dizendo agora, né? E numa situação meio esquisita, ele acabou tendo acesso, né? Como a coisa variou, né? De uma espécie de um inimigo ou uma pessoa incerta passar a ter o poder de entrar dentro da nave deles. Claro, ele foi convidado, mas ele teve acesso ao corpo ali do marciano morto e ele roubou literalmente aquele cubo de dados, que é o que ele está analisando aqui nesse episódio, e finalmente capta informações interessantes de todo o registro lá daquela batalha da Donald contra aquelas naves invisíveis, tecnologia invisível, né, que acabaram ganhando a batalha. Só que desse ponto mesmo ficou em suspense para o que ele vai fazer com as informações que finalmente eles conseguiram decodificar por ali. Bom, o que vai fazer por lá, não sabemos, mas isso também é uma característica da série, né? Deixar sempre um mistério a mais sobre a mesa para a gente ficar de olho e ficar pensando a respeito disso. Bom, com certeza essa série, a gente está na primeira temporada, que foi exibida entre 2015 e 2016, né? Quem acompanhou lá naquela época com certeza ficava fazendo altas projeções, né, do que poderia acontecer nos episódios seguintes. Aqui nesse sistema de maratona, como a gente vai ver um episódio atrás do outro, nem dá tempo para a gente ficar pensando o que pode acontecer. Na verdade vai ficar mais fácil apenas acompanhar o próximo episódio, né? Mas agora pelo menos fica mais fácil, né? Na estreia da quinta temporada agora em dezembro, vou entrar nesse esquema de ficar pensando em teorias. Enfim, o que vale então é que Holden parte também para uma ajudinha do Fred Johnson, naquela maluquice também que eu disse, né? Por que eles estão ajudando o Fred Johnson? Porque o Fred Johnson precisa da ajuda deles, só para a questão de ser uma nave militar. Mas enfim, quando eles vão lá para a localidade, onde eles vão achar o tal último sobrevivente da Escapole, que também é o tal Lionel Polanski, né? E claro, eles não sabem ainda que é a Julie. Aliás, o próprio Billy não sabe, né? Não, depois do episódio ele ficou sabendo através do amigo. O que vale, né? Quando eles se aproximam lá do asteroide, claro que eles não acham nada, mas fuçando aqui a rolar nas fendas do asteroide, aí sim eles encontram a tal nave que tem a tecnologia da invisibilidade, que é Anubis, né, o deus egípcio da morte. Ah, que bonitinho, né? Enfim, está lá. Mas realmente toda essa tensão que há nesta pesquisa, investigação, procura do paradeiro de quem eles lá estão tentando resgatar, eles, claro, dão de cara com a nave que atacou eles lá na primeira oportunidade, na Canterbury. Sim, essa foi a grande revelação para eles. Mas nós, espectadores, tivemos uma maior ainda, que é descobrir no fundo que a temporada começou com a Julie tentando se evadir ali do que a gente considerava que era a Escapole, né, que era de onde vinha o sinal do socorro, mas não, o que descobrimos de fato é que ela estava escapando, era tentando escapar, né, desta navezinha aqui. Tudo que acontece lá na abertura da série, no primeiro episódio, acontece dentro dessa nave stealth. Era ali que ela estava presa dentro do quarto, era ali que ela conseguiu se evadir, era ali que ela encontrou aquele macacão flutuando, é ali que ela foi socorrer alguém que pediu socorro na engenharia, é ali que ela encontrou aquela coisa esquisita, gosmenta, né, que acabou consumindo alguém, um ser humano. Pois é, o tempo todo ela estava ali dentro daquela nave. Mas, de novo, cadê a cidadã? Bom, claro, a gente sabe, né? E eles descobrem, a turma do Holden, que escapou por uma nave auxiliar. E essa nave auxiliar já está lá em Eros, onde Miller está indo atrás exatamente agora. Quer dizer, não tão agora, né? Tem uma diferença de tempo entre os momentos aqui das linhas narrativas. Mas antes delas se encontrarem, né, deixa eu falar então da outra terceira base super forte aqui da série, que é a Vassarala. Sim, agora eu falei certo o nome dela, é Rala, não Lara, Vassalhala, ok. A personagem da subsecretaria da ONU, né? Estão lá, ela e o cara acima dela, que é o Erwin Wright, algo parecido com isso, e também aquele almirante que também aparece bastante nessas questões da ONU, de inteligência militar. Bom,
Sim, eles estão naquela que é uma continuidade do que a gente já viu no episódio anterior, que o Aaron White quer matar o Holden a qualquer custo. Pensa que ele realmente é apenas um terrorista, quando a própria Avasarala havia percebido no episódio anterior, junto com a mãe do Holden, que na verdade ele é um bom moço, ele está ali para salvar as pessoas, na verdade, né? Não deve ser morto, com certeza. Mas por enquanto ela não consegue evitar isso, né? As forças especiais estão indo para lá por causa disso. Aliás, isso em Eros, né? Que a força que eles estão comentando aqui nesse episódio está em direção, na verdade, à estação Tycho, lá onde está o Fred Johnson. Tudo tá uma bela de uma confusão aqui nesse campo, mas tá naquele nível que a gente gosta bastante. Se bem que confusão mesmo, eu posso dizer para vocês que é lá aqui na rua, né, onde temos cachorro latindo, passarinho piando e de vez em quando moto passando. Quando não, as crianças andando por aqui numa algazarra. Mas enfim, voltando aqui à série, o que temos então é o finalmente encontro, né, da equipe do Holden e Miller. Claro que lá naquele hotelzinho barato, Dragão Azul, né, que chama ele, né? Numa situação muito boa, uma cena bem tensa, aquela recepção, né? Aquilo quando eu comecei a assistir, eu senti o cheiro na hora de filme do Quentin Tarantino, né? Aquilo ia dar merda, com certeza, né? As pessoas entrando e o Amos super esperto, né? Naquilo que o personagem é, né? O cara que saca as coisas no ar, né? Que está relacionado assim com o excesso de violência, né? Sempre está com esse personagem, com certeza. E ele foi, claro, sensacional. Ele sacou a tempo, livrou todo mundo ali do pior. Quer dizer, ele não conseguiu livrar 100% porque se Miller não aparecesse, tudo ia para o brejo, com certeza. Mas que foi uma cena muito boa de ação, também típica da série. Ah, isso com certeza foi. E levou mais ainda também o episódio, essa cena. Fora, claro, tudo que a gente já havia visto antes, lá na abordagem, a nave abandonada Anubis. Que, aliás, falando nela, né, o pessoal, principalmente a Naomi e o Holden, que viram mesmo de perto aquela coisa gosmenta, azulada, né, que se alimenta de energia, né? Bastou o reator ser ativado, ela já começou a ficar mais ativa. Perceberam que sim, aquilo ali é uma arma completamente do tipo biológica, né? Destruição em massa, com certeza. Coisa, né, que já havia sido pontuada pela investigação do Miller antes, mas que eram informações soltas na série, né? A série tem muito isso, na verdade, né? Informações que ela vai jogando aqui e acolá e a gente não consegue, num primeiro momento, ou num segundo, até talvez num terceiro, fazer conexões. Depois, mais pra frente, é que a gente fala, ah tá, isso aqui juntou com aquela outra coisa e deu, claro, um crescimento da narrativa. Aliás, falando em algo que eu havia pensado que ia acontecer, né, nessa viagem da turma do Holden ali pelo espaço, eles não toparam com aquele cidadão que foi botado ao vácuo pelo tio, né? Não lembro qual é o nome do personagem, né? Que foi aquele que roubava água e Miller meio que salvou, né? De ser preso. Eu achei que eles iam topar com ele, né? Não sei ainda se ainda vai conseguir aparecer aqui na série, porque realmente é difícil você achar apenas um cidadão flutuando no espaço enquanto está passeando com a nave, né? Se bem que essa série começou justamente com isso, né? Um pedido de socorro, por que não mais um? Mas enfim, né? Depois do perrengue lá daquelas forças especiais com a intenção de matar Holden lá no hotelzinho e Amos e Miller meio que parando tudo isso, temos enfim o desfecho da personagem Julie de uma maneira mais cruel possível, principalmente para o Miller, que estava completamente apaixonado por ela, ou transcendentalmente, né? Melhor dizendo. Sim, encontram ela morta e completamente sendo carcomida por aquele bicho, aquela coisa viva, azulada, embora parece que ali já também morta, né? Porque na verdade aquele organismo ali vivo, azulado, precisa de alguma fonte de energia. Aliás, uma boa sacada ali da Naomi também, né? Quando adentram ao quarto dela, que está tudo detonado, ela saca, né? Amos pensa que tinha acontecido uma baita de uma briga, né? E ela percebe, não, na verdade aqui ela estava tentando acabar com as fontes de energia. E realmente, né? Ela foi consumida por aquela criatura logo a seguir ali. Realmente, ela está mortinha ali da Silva. Outra boa, então, sacada dessa série, né, que a gente fica torcendo tanto pela aparição de um personagem desde o começo, no primeiro episódio, no primeiro momento, né, da série,
abre com ela tudo e a gente percebe que a gente nunca vai saber o que ela era de fato, porque literalmente agora ela já está morta. E simplesmente o episódio não tem mais o que dizer assim que ele diz essa informação. Para onde vai tudo isso agora? Se o motivo de tudo, o santo graal da série, era justamente entender esta existência dessa personagem, o que ela era, o que ela representava, né? Claro, na verdade, tudo ainda está conectado a ela. Não importa que ela está morta, com certeza não. Mas é óbvio que, provavelmente, de alguma maneira, eles vão fazer outras explicações, porque ainda tem a questão, né? Ok, se ela estava, aparentemente pra gente, ela estava dentro da Scópuli, mas na verdade ela estava dentro da Anubis, como é que aquele pedido de socorro, que tem exatamente a voz dela, foi parar na outra nave? É como o próprio Alex, no momento ali, ele fez uma recapitulação, né, naquele momento também, um pouquinho, às vezes, necessário, né, para se explicar à audiência o que está acontecendo de fato num episódio super tenso, que precisa você saber, quem está assistindo, exatamente detalhes de várias pontas soltas que você precisa, aí sim, tudo aqui amarrar e dar aquele conjunto finalizado. O Alex faz aquela conjuntura, né, de tentar sacar todos os eventos que aconteceram, desde lá o primeiro episódio até esse momento aqui presente. E ele percebe, está faltando alguma coisa. No caso ali para eles, estava faltando exatamente entender que aquela nave ali de tecnologia stealth tinha uma arma biológica ali dentro dela e super perigosa. Mas para a gente ainda falta entender como diabos uma coisa se associou à outra e aquilo serviu de isca para atacar a Canterbury. Mas e para quê? Apenas para ter uma desavença política entre Terra, Marte, o Cinturão? É um prenúncio de guerra para quê? Até a própria guerra é meio estranha, afinal de contas, né? As naves invisíveis, esse ser ali biológico que consome tudo, principalmente outras formas biológicas, pelo jeito, né? Ela não ataca nada do que é sólido, inanimado, né? Mas para que tudo isso, né? Ok, a série ainda tem muitas respostas a serem respondidas. E obviamente também, né, os personagens não estão entendendo nada em que diabo de barco furado eles estão. Com certeza, a série já está se caminhando, claro, para o encerramento da sua temporada. Estamos no 8º, então faltam mais 2 episódios. Com certeza o ritmo vai ser muito forte. Aliás, eu já percebi de uma sapecada ali nas informações básicas, e os 2 episódios faltantes, eles foram exibidos um atrás do outro, ou seja, virou quase um episódio duplo, embora oficialmente eles sejam 2 distintos, isolados, independentes, que se fecham e que, claro, completam também toda a temporada. Precisamos, claro, também de um belo de um gancho, né, para a gente continuar assistindo essa série. Embora, do jeito que ela está, ela sempre é curiosa. Mas ainda acho que falta boas questões ainda a serem apresentadas. E bom, em resumo aqui da ópera, que eu aliás já tinha feito lá no comecinho do vídeo, sim, esse episódio aqui voltou aos bons tempos que a série oferecia pra gente lá nos seus primeiros 5 episódios. Depois teve aquela pequena queda, uma coisa comum em todas as séries, mas agora ela tem uma tendência assim a se manter no topo até o seu desfecho. Mas também a gente precisa levar em consideração, né, que muitas séries, às vezes, no gancho de uma temporada para outra, que precisa às vezes ser forte, bem atraente, às vezes eles não conseguem. Mas, de qualquer forma, a série se sobrevive porque ela já ganhou público. E com certeza, bom, a gente sabe, né? Se a série já está na sua 5ª temporada aqui nesse ano de 2020, com certeza um grande público ela alcançou. E mesmo que ela tenha derrapado de uma mudança para outra, da primeira temporada para a segunda, não houve problema, com certeza. Ninguém deve ter chiado, eu acho. Mas cada vez mais eu estou interessado em ler também o livro, porque eu acabei não falando muito sobre ele nos últimos vídeos. Sim, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir justamente o único livro que foi publicado aqui no Brasil, que é o volume 1 dessa série de 9 livros. O 9º livro vai ser publicado ano que vem. Mas, felizmente, a editora Aleph, não sei porquê, depois de tanto tempo, ela publicou acho que em 2016, acho que o primeiro livro, ela já podia ter pelo menos publicado mais um, né? O ritmo não está lá muito bom não, né? Ou seja, talvez a série tenha feito sucesso, mas os livros aqui no Brasil não deu. Na verdade, né, brasileiro não gosta muito de série de ficção científica, é um público bem restrito, e fazer o quê, né? Bom, o canal aqui, Mantado Nerd, está começando com 3 séries de ficção científica, ou 2 e mais uma fantasia, né? Discovery, Star Trek Discovery, The Expanse
Também uma terceira que logo logo vou começar a postar os vídeos também, que é a mais de fantasia. Um spoiler, The Mandalorian. Sim, o Mandaloriano, muito bom, né? Ainda mais que a Disney Plus vai estrear logo logo aqui também no Brasil. Enfim, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar e só falta dizer então a nota que eu atribuo aqui para o 8º episódio da primeira temporada da série The Expanse. Bom, fácil, 5 asteriscos. Gostei demais e quero mais. Mas ele vai chegar exatamente esse mais amanhã também às 9 da noite aqui no canal. É isso.